Sejam bem-vindos ao canal Escritores Paraibanos. Hoje daremos início ao podcast Vozes da Paraíba. Hoje nós vamos mergulhar na história da literatura paraibana. Uma literatura que é marcada pela força do sertão, pelas suas lutas sociais e pela musicalidade das palavras. É muito mais do que páginas e livros. É símbolo de resistência, identidade e memória viva do nosso povo. Prepare-se para conhecer autores, obras e curiosidades que ajudaram a colocar a Paraíba no mapa da literatura brasileira. Vamos embarcar em uma viagem literária pelo coração do nosso Nordeste e vamos explorar obras e o impacto desses autores da Paraíba. Prepare-se para conhecer nomes consagrados e talentos ainda pouco descobertos, mas que merecem ecoar. Você já ouviu falar sobre Silvana Alcântara? Junte-se a nós nessa jornada E descubra coisas surpreendentes. Hoje temos a honra de estar em nosso podcast, a senhora Silvana. Através dela, nós vamos conversar e vamos descobrir um pouco de histórias inspiradoras através de sua jornada. Oi, Silvana, é um prazer tê-la aqui conosco. Meu nome é Felipa. Meu nome é Valesca. E nós somos alunas do terceiro ano B. A gente dividiu em 3 blocos, o primeiro sobre a origem, O segundo sobre o processo criativo. E o terceiro, processo pessoal. A gente vai começar com o bloco 1, que é sobre a origem. Que autores paraibanos ou nordestinos te inspiraram no início da sua carreira? Olá, pessoal. Muito bom dia. Estamos aqui literalmente numa festa literária e para mim é uma honra. Eu estou deveras lisonjeada pelo convite da professora Gabriela, que foi minha aluna, é pupila e é destaque na educação cacimbense da rede estadual. E com vocês, não é? Que hoje abraçam esse projeto. E falar sobre literatura, para mim, é alma, é grandioso. Estou à disposição, né? Podem, né? Fiquem bem à vontade, se soltem, sejam bastante curiosos. Estou aqui para a gente dialogar sobre a pauta mais importante que existe na minha vida. Bom, a gente vai começar com a primeira pergunta, e é: que autores paraibanos, nordestinos, te inspiraram no início da sua carreira? Olha só, eu costumo falar que Cassima Dente é celeiro. Imagine o que eu digo da Paraíba e o que eu digo do Brasil, né? Eu estudei no Perílio de Oliveira, e na época tinha uma foto grandiosa dele, mas nunca estudamos sobre ele. Então, eu através da minha avó, que trabalhava no Perílio, da minha irmã mais velha, eu ficava curiosa quando elas falavam que Perílio nasceu nessa rua, por isso o nome da escola e o nome da praça, mas nunca estudamos. Depois, no ensino médio, apareceram os pré-modernistas e os modernistas, que entram na literatura paraibana, como Augusto dos Anjos, né? José Lins do Rego, Ariano Suassuna. E somente no curso de letras, lá em Guarabira, é que eu me apropriei de Augusto dos Anjos. Então, é uma literatura, é um poeta. Ele é o único livro, chama-se Eu, e eu me apaixonei pela poesia dele, que ele escancara a alma. E, assim, são esses 3 que me deixam na memória, sempre viva, sempre querendo estudar. E Perílio de Oliveira é meu primeiro amor, né? E falaremos dele em seguida. O ambiente que você cresceu chegou a aparecer em alguma obra? Se sim, qual poderia mostrar? Eu nasci num lar alfabetizado, totalmente alfabetizado. Os meus pais, eles tinham o Admissão, né, que era uma série que se cursava depois do 4º ano, que hoje é o 5º ano. Então, na minha casa tinha jornais todos os dias. Eu fui alfabetizada em casa. Quando eu fui para o Perílio de Oliveira, eu já sabia ler e escrever. A minha mãe, ela assinava uma revista, ela era costureira profissional, ela assinava uma revista chamada Manequim. Então, eu já lia tudo. Aos 5 anos de idade, eu já estava alfabetizada. E esse ambiente me deixou curiosa e tem alguns registros aqui. Neste livro, é Memorial de Saudades, Ausências e Presenças, que depois vocês podem, né, até trabalhar, porque ele conta a história de Cassima Dente em 2 partes. Os que já se foram e os que permanecem. O que te impulsiona a escrever?
Eu não sabia o que era poema. Eu não sabia que existia poesia em poema. E eu tinha 8 anos de idade, quando tudo começou, e a minha professora, Dona Edrise, aí em memória, ela pediu para a gente fazer uma atividade aqui no Perílio de Oliveira sobre o Dia das Mães. E eu fiz umas quadrinhas. E eu tenho elas até hoje, porque falava de mãe. E como eu fui adotada. Então, assim, eu entendi que há poesia em poema, há poesia em crônica, há poesia em jornal, quando você consegue escrever com a alma. Então, eu comecei a escrever para rasgar a alma mesmo. Bom, a senhora pode nos contar um pouco sobre como nasce uma ideia sua? Eu escrevo mesmo que alguém não leia. Não me importa se vai ser publicado, se alguém vai ler. Eu escrevo para extravasar a minha alma. A escrita, ela é uma expressão, ela é um carimbo que você deixa para a posteridade. Eu, pelo menos, vejo que vai ser para a posteridade. É tanto que eu escrevo como mãe solo. Eu não tenho patrocínio, eu não peço patrocínio e eu não gosto de patrocínio. Eu sou mãe solo dos meus livros, entende? Então eu escrevo para a posteridade da minha família, dos meus filhos, dos meus netos e, se Deus quiser, dos meus bisnetos e tataranetos. E o que me impulsiona é rasgar a alma mesmo, quando eu estou triste, por exemplo. Então, nas suas obras que a senhora já fez, foi tudo pelo seu dinheiro? Tipo assim, não teve nenhum patrocínio em momento algum? Nunca, eu não quero. Eu sou mãe solo. Eu escrevo de forma solo, eu gosto de escrever, como eu acabei de falar, para guardar no baú. Se você quiser um livro meu, eu te dou. Eu trouxe livros para doar para vocês, entende? Essa questão de patrocínio emperra muito a obra de alguém. Você ficar esperando, embora existam leis que patrocinem, mas quando a gente se candidata a fazer parte, há um processo, é muito demorado, e eu tenho pressa. O futuro já é hoje. Para mim, o futuro já é hoje. Então, no caso das suas obras que a senhora faz, não são para vender. É tipo para a senhora apresentar algum projeto. É isso? Não, eu vendo. Vende? Se eu for para uma exposição de livros, eu vendo. Inclusive, esse livro aqui, corre no Estado um processo para ele ser admitido nas escolas estaduais com ensino médio, porque Perilo é ausente. Depois a gente vai falar no outro bloco sobre ele. Perilo é ausente, mas está há 9 anos e não sai o resultado. É isso que eu falo para você de patrocínio. E se eu quiser, eu dou às escolas, porque eu quero que os meus alunos conheçam Perilo de Oliveira. Eu quero que Cacimba de Dentro e adjacências e a Paraíba conheçam Perilo. Entende a dificuldade do patrocínio? Eu vendo, mas eu gosto muito de doar, porque para quem quer ler e para quem gosta de ler. Durante a sua trajetória, a senhora teve apoio de familiares e amigos? Sim, familiares, sim. Familiares, por exemplo, a alma de Augusto dos Anjos, quando ele escreveu, que ele rasgava a alma, porque ele era incompreendido. Eu até sugiro que vocês procurem algum poema dele, que é conteúdo do terceiro ano, segundo ano, terceiro ano. E assim, eu não, quem dera eu escrevesse o tanto que ele escreveu e da forma que ele escreveu. Mas o mote é o mesmo, eu diria. Escrever para a posteridade e escrever mesmo que ninguém leia. Então eu escrevo como se eu estivesse escrevendo cartas para o futuro da literatura. Bom, para finalizar esse bloco, qual o primeiro texto que você teve orgulho de ter feito? Eu gosto de Felipa, eu gosto de crônicas. Eu tenho 250 crônicas sobre Cacimba de Dentro. Vocês já estudaram crônicas no 6º ano, 7º ano. Eu gosto de cordel. Eu tenho centenas. Eu gosto
escrever sobre pessoas, sobre coisas e sobre a minha cidade. Então, quando eu escrevo uma crônica e alguém pede que eu leia para um público, eu estou feliz, eu estou satisfeita. E a primeira crônica que eu escrevi foi uma história da minha casa, e essa me emociona até hoje, porque pela questão da adoção, essa me mexe muito comigo. Como é o nome dessa obra? Minha mãe. Falar um pouquinho sobre? É uma rica oportunidade, não é? Pode falar. Quando eu falo, eu nasci na praça. Eu não sei se o destino traçou minha vida com a de Perilo. Ele nasceu na praça. Por isso o nome Perilo de Oliveira. E ainda é uma pequena homenagem a Perilo. Só uma praça e só uma escola. Ele precisa ser lido, ele precisa ser adotado. E esse projeto de vocês é tão grandioso que ele deve descer para João Pessoa, para a Secretaria Estadual, professora Gabriela. Ele deve descer para lá, como a minha mãe dizia, depois da ponte tudo pode acontecer. E eu nasci na praça e da praça eu vim para a Presidente, que é esta rua aqui do Casarão. Alô, Casarão, Arthur, obrigada pelas portas abertas. Quando eu dobrei essa rua, foi para adoção. Eu tinha 1 ano e 1 mês, quando eu fui adotada. Nasci na praça e vim para cá. E essa crônica eu dediquei para minha mãe, eu tenho ela, né, guardada, eu tenho ela exposta, eu tenho ela num quadro que era dos pertences dela, e eu dediquei num Dia das Mães para ela, adoção. Agora a gente vai dar início ao segundo bloco, que vai ser sobre o processo criativo, tá? Eu vou fazer aqui umas perguntas para a senhora. Em algum momento ou experiência que tenha mudado a sua forma de pensar ou criar, tipo na sua forma de escrita, aconteceu alguma coisa na sua vida, tanto a senhora como algo que a senhora possa ter visto que mudou a sua forma de escrever ou pensar? Eu gostaria de falar sobre o primeiro cordel que eu escrevi. Pode falar. O primeiro cordel que eu escrevi, ele está... Aqui tem um poema sobre... O primeiro cordel que eu escrevi, eu tinha 10 anos. E foi sobre um trágico acontecimento em Cacimba de Dentro, que é da família do avô de Ditoso, do pai de Josirene, né? Que foi uma morte. E daquele dia em diante eu soube que eu ia escrever cordel. Aqui me chama de cordelista. Eu acho que ainda estou muito longe, preciso me aperfeiçoar muito. Mas quando fala de sentimento, entende? Daí em diante, eu entendi que o cordel, ele é muito mais aceito. O cordel e a crônica são muito mais aceitos do que um conto, porque ainda falta muita habilidade de leitura no nosso povo. E eu sou, Gabriela é testemunha ocular e viva, quem estudou comigo aqui nessa sala, Matias, que eu insisto na leitura, né, pelos 5 pilares do ser humano: pensar, existir, ler, escrever, pensar e falar. Aí eu entendi que numa produção mais resumida, e o cordel tem essa característica de música, de musicalidade no ouvido, né? E apesar do Nordeste ter adotado o cordel, ele não é brasileiro, né? Ele vem da França. E eu entendi que era melhor escrever crônica para ser lida numa folha apenas e um cordel com a musicalidade. Então, isso aí deu uma virada, né? Eu tenho um conto, nunca publiquei, da Menina da Praça, inclusive. E não busco editoras para me patrocinar exatamente por isso. Entende o que eu fechei assim essa ideia? Eu achei melhor escrever cordel e crônica, acho melhor. E não trabalho para vender, mas se você quiser um cordel sobre este momento agora, eu escrevo para vocês, para colocar no projeto. Comprar, viu, para a senhora? Próxima pergunta. Você está com alguma obra aqui que gostaria de falar um pouco sobre como foi criada e qual mensagem a senhora gostaria de passar? Pois não. Eu tenho Perilo, né? Eu digo que gestei Perilo
Não por 9 meses, como a mãe dele, evidentemente, mas eu gestei desde que eu entrei no Perilo. E eu dou todo ano às turmas de 9º ano lá no Perilo, os exemplares, para que eles cheguem ao ensino médio com uma bagagem, porque é uma biografia espetacular, porque ele é cacimbense, nasceu na praça e é brasileiro e planetário. Você imagine que ele rodou o mundo e quando saiu de Cacimba de Dentro nunca mais voltou. Aí eu transporto Perilo para Augusto dos Anjos, Mágoas, não é? Então esse muito prazer, eu sou Perilo, eu escrevi com muito prazer, né? Vou doar para vocês e espero que vocês leiam, porque assim, esse é o meu mimo, né? Esse é o filho que eu gestei e pari na intenção de que todos conheçam Perilo, porque ele é cacimbense e ele é um orgulho para a Paraíba, para o Brasil e fora do Brasil, porque ele se tornou um andarilho e se você permitir, noutra pergunta, eu gostaria ainda de aprofundar. Pode aprofundar Pode agora, aprofundar, pode. né? Fica à vontade. Então, Perilo, ele é cacimbense. Por muito tempo, a biografia ficou como se fosse de Araruna, que ele fosse ararunense. E na minha pesquisa, que durou 6 anos, eu consegui o registro de nascimento dele, o registro de óbito, que garante, e Araruna já aceita isso hoje, inclusive eu já trabalhei Perilo lá em Araruna, porque Cacimba era pertencente a Araruna. A gente não era cidade quando ele nasceu. Então, todos os cidadãos nascidos aqui eram registrados em Araruna, portanto, cacimbenses. Porque Cacimba era vila de Araruna. Vila Branca de Araruna. Mas nós passamos a cidade, inclusive estamos fazendo aniversário esse mês. Então, eu consegui, com essa biografia, mostrar que ele é cacimbense. Entende? Tem muitas curiosidades que eu espero que vocês leiam. E a maior delas é ele ter nascido aqui. E na feira de Araruna, aos sábados, o pai era sapateiro. E a mãe fazia bolinhos de milho para ele vender na feira. Então, aos sábados, eles iam de bicicleta para Araruna, porque lá era a grande feira. Isso era uma vila, só existia essa rua com esse casarão construído por seu Ioiô Moreira. E o mercado que estava em construção. Entende? Porque achavam que ele era ararunense e não é. E as curiosidades sobre ele. Ele é como Augusto. Eu acho que sou filhota deles. É muita mágoa. Ele não foi reconhecido. Ele morreu muito jovem, sem reconhecimento, em Cacimba de Dentro. Eu falei a princípio, só existem essas 2 fotos dele, porque ele não tinha dinheiro. Ele era negro, se achava feio, introspecto, cheio de perguntas. Ele vivia perguntando. Quando ele escreveu Vila Nova de Cacimba de Dentro, é um lamento, é um canto de tristeza quando ele se refere a Cacimba. E quando ele chegou um circo em Araruna, ele era um moleque. E ele foi embora nesse circo. E olhem só, nunca mais voltou. Veio a Solânia, numa noite de autógrafo. Solânia o convidou, e Bananeiras. Eu já fiz uma apresentação desse livro no local onde ele se apresentou, que é o Grêmio Morenense. Entende? Ele não voltou mais aqui. E se você começar a ler a poesia dele, a poesia que há nos poemas dele são lamentos. Então, assim, que viva Perilo, que renasça Perilo entre nós, e é o meu mimo, e é o meu xodó, porque eu não consigo imaginar um cacimbense que não conheça Perilo. Perilo tem que ser estudado, porque ele é a grande obra, e é reconhecido fora do Brasil. Ó, os autores do 3º ano de vocês, os grandes, a Semana da Arte Moderna de 22, estão com Perilo. E o nome dele não aparece. Entendem? Então, assim, a gente precisa reavivar. É meu mimo. A senhora gostaria de citar algum trecho do seu livro, que a senhora acabou de falar? Fica à vontade. Tem um poema curto dele, que eu desejei imensamente
que fosse plantado na praça. A senhora pode citar ele? Como é que a praça faz jus a Perilo e não tem o poema que ele escreveu sobre a praça? Então, o que falta na literatura é quem leia, é quem interpreta com a alma, né? Quando ele olha para o chão, que tem a escola já, em construção, e o pedaço da praça, ele olha bem menino e escreve, né? Ele fala das roupas rotas dele, dos pés descalços dele, e ele fala sobre a praça. E quando essa praça estava em reforma, eu enviei, mas plantaremos hoje, né? Quando ele fala sobre a Vila Nova de Cacimba de Dentro e a praça. Então, é ele olhando para lá. Inclusive, uma coisa que a senhora falou é que justamente a cidade não soube reconhecer o grande escritor que estava aqui. E uma das causas de ele ter ido embora foi justamente por isso. E uma coisa que a gente percebeu muito durante esse processo de criar os escritores paraibanos, pesquisando sobre os escritores, a gente percebeu que muitos, a gente não encontra nada na internet. Por exemplo, foi um pouco até complicado de encontrar um pouco sobre a sua biografia, porque, falta reconhecimento, falta as pessoas da cidade realmente quererem conhecer, porque às vezes a gente valoriza mais o que está fora, né, do que o que está dentro. Perfeitamente. Então, A grandiosidade do projeto de vocês está, né, justamente em abranger, né, em soltar, em fazer o povo de Cacimba de Dentro entender que a literatura é a memória. Quando foi feita a abertura aqui, foi dito, não é? É a identidade de um povo. E ela perpassa pela cultura. Se você não impregna a cultura, você não tem passado. Como você vai ter futuro? Esse presente hoje está garantindo o futuro, e a gente está falando de passado. Perilo, né, grandes, e o presente de vocês, e o futuro está aí, está lançado, né? Hoje, com o advento das redes sociais, é bem mais fácil, né? Eu tenho uma mini biografia aqui, que eu produzo e que eu mando fazer, para que meus alunos da posteridade saibam quem foi. Quem é e quem foi Silvano. Eu tenho uma opinião a respeito da falta de reconhecimento. Eu vejo que tá muito em escassez essa questão do incentivo. Eu acho que deveria começar desde criança esse incentivo a ter curiosidade, não só porque eu vejo que hoje em dia as pessoas elas se importam mais com livros de fora, digamos que literatura americana, eu acho que a gente deveria se encher de conhecimento mais regional da nossa própria região, né? E eu acho que falta muita... Sim, exatamente. Eu sinto que falta um pouco desse incentivo. Eu acho que na escola deveria já começar, inclusive através do projeto, me deu curiosidade de pesquisar mais sobre literatura nordestina, sobre o passado desses escritores, e a gente vai aprendendo muito, né? E criando uma opinião a respeito. Eu acho que deveria, sim, começar esse incentivo na nossa cidade mesmo. E eu queria muito, inclusive, quando a senhora falou do seu trecho, espero que mais pra frente, né? Espero que alguém veja o nosso podcast, assim, que esteja à frente e coloque, porque realmente a gente tem que trazer essa representatividade de Perilo para a nossa cidade e para a região. Espero que através do projeto a gente consiga expandir, né? E que venha a ser reconhecido. Olha só, a partir do MEC, quando ele lança paradidáticos para alunos do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º, ele não regionaliza. É tanto que a gente conhece grandes nomes do Sul, não é? Mas a gente não conhece a regionalidade. Falta na Paraíba, e eu digo para vocês que isso aqui está transitando, deve estar mofado por lá nas gavetas, quando eu pedi para incluir na rede estadual o ensino médio Perilo, por ele ser grande na Paraíba, é essa questão. Dificilmente o MEC, Brasília, Centro-Oeste, para lá, vai comprar um livro local, quando deveria ser o contrário.
fazer uma pesquisa, uma licitação com os locais, os regionais, para cada região ser abastecida com os seus literatos, né? Mas, assim, eu continuo insistindo, Felipe, quem estuda comigo sabe, eu levo minhas mochilas pesadas, mas eu levo paradidático e coloco perilo lá, coloco meus cordéis para ver, né, como se pelo menos eu planto uma sementinha. Mas muito bem colocada a sua preocupação. E agora está com vocês, viu? A bola da vez são vocês, entendeu? Levem adiante, show de bola. Parabenizo outra vez a professora. E vamos em frente, vamos levar para a Secretaria de Educação Estadual, vez que a escola de vocês é da rede estadual. Eu tenho uma pergunta que é sobre. Eu acho que também tem muita dificuldade de interpretar uma poesia, um poema. A senhora tem alguma dica? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ver, tipo, uma literatura assim, entender de forma tão abrangente. A senhora teria alguma forma de. Ó, poesia e poema é um gênero, são duas coisas, poesia e poema, mas é um gênero textual só. E é lá no 6º ano. Quando eu começo a ensinar poema, eu inicio com a seguinte pergunta, e isso é uma dica, você me pediu uma dica, há poesia nesse poema? Poema é a materialidade. É eu escrever, é Perilo escrever, é você escrever um poema. Aí tem as regras, as normas, se é um quarteto, se é uma cestilha, se é um cordel. Aí eu pergunto, há poesia aqui? Há poesia aqui? Há poesia aqui? Haverá poesia aqui? Poesia é o sentimento. É o que você vai interpretar daquela escrita. Poema é a materialidade. Os índios, quando escreveram nas pedras que deixaram os seus registros, é um poema. Aí eu pergunto, há poesia naquela escrita? Aí a poesia está aqui. É se ela me envolve, é se ela me deixa nostálgica, é se ela me deixa alegre, é se ela me deixa feliz, é se ela me induz a pensar mais, a ler mais. Aí onde está a poesia? Eu vou assim explicar. Poesia, coração, sentimento. Sentimento, né? É o que você abstrai daquela fala. Pode ser apenas uma palavra. Aí eu pergunto ao meu aluno de 6º ano, há poesia nessa palavra? Ou seja, tem aura, tem sentimento, tem coração. Você consegue se declarar ou ser declarado? O poema é a estrutura materializada. É uma dica. Tá certo, muito obrigada, viu, Silvana? A gente vai dar um pausezinho agora pra senhora tomar uma água, tomar um café. E em breve a gente volta com o 3º bloco, viu? Estou super animada. Estou em estado de poesia. Estamos de volta com o nosso podcast Vozes da Paraíba. A gente tomou um cafezinho ali com um bolo de cenoura maravilhoso e já estamos de volta para encerrar com o 3º bloco. Mas antes eu queria fazer uma pergunta a Silvana, porque me surgiu a curiosidade se esse seu chapéuzinho lindo tem algum significado na sua trajetória. Gente totalmente abastecidos, né? Com um café maravilhoso, um bolo maravilhoso. Foi um intervalo significativo, onde a gente brincou, conversou, deu risada, relaxou um pouco. E o café, ele é o combustível, tá? Anotem aí. Sobre o chapéu, Felipe, eu internalizo a questão do chapéu já da minha infância, né? A minha mãe era uma pessoa, ela era costureira. E ela inventava, ela criava coisas. E o meu primeiro chapéu foi de crochê e ela quem fez. Era moda, estourou a moda, veio de fora do país. E eu tenho esse chapéuzinho até hoje, chapéuzinho branco que ela fez, crochê. E eu gosto. E depois de ler tanto, de fazer o curso de letras, depois o curso de serviço social, que estuda pessoas, trabalha com pessoas, depois sociologia, que também trabalha com pessoas, filosofia, que são as minhas graduações, eu percebo que cada pessoa, tenho certeza, cada pessoa é única,
né? O óculos é um adereço, o anel é um adereço, e em mim ficou internalizado o chapéu. Até deixo aqui o convite aberto, né? Eu tenho um quarto só para chapéus. Então, é uma característica minha, e eu uso sem nenhum problema, empresto, né? Já teve desfiles aqui em Cacimba de Dentro com meus chapéus, e eu sou uma colecionadora, tipo, não posso ver um chapéu que eu tenho que comprar. Então, o chapéu seria uma característica minha. Tá? Certo. Bom, agora eu vou passar o terceiro bloco para a Valesca, para a gente dar encerramento. O terceiro bloco, como já foi falado, vai perguntar um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Então vamos lá para a primeira pergunta. A senhora pode contar um pouco sobre a sua trajetória e como começou a sua carreira? Sobre a trajetória, assim, ela é minha, me acompanha, eu sei de cor. Tem coisas que eu devo falar, tem coisas que eu posso falar e não devo, né? Tem coisas assim pontuais e tem coisas extravagantes, tem coisas maravilhosas. E estamos aqui abertos para conversar. A minha trajetória é aquela que eu falei para você, pessoal, né? Eu nasci na praça, fui adotada, que essa rua aqui eu chamo de Rio Largo, por isso eu tenho um poema sobre o Rio Largo, que é a rua que me adotou. E, assim, eu fui uma criança normal, magérrima, por incrível que pareça, né? Mas fui assim também, além do tempo, porque o Perilo só aceitava no primeiro ano crianças a partir de 7, e eu entrei com 6, e fui testada pelo pessoal do Guarabira, da regional, para saber se eu sabia ler de fato, mas eu fui alfabetizada em casa. Sou mediana, mas eu odeio nota baixa, odeio, gosto de tirar nota alta e acertar e absorver tudo que meus professores ensinam, tudo, tudo. E a leitura é a porta para você adquirir muitos conhecimentos. A minha trajetória é essa. Nasci e me criei aqui, estudei em Bananeiras de carona aos 13 anos de idade. Depois fui para Guarabira de carona, como tantos outros profissionais daqui, e escolhi letras porque já era professora de língua portuguesa do SHL, né? Lá fui professora há 21 anos, fui gestora do senador Humberto Lucena 9 anos. A gente trouxe uma cara nova para o Humberto Lucena e que está implantada até hoje. Sou concursada em Cacimba de Dentro, né, 2 vezes como professora, me sinto muito orgulhosa disso. Não é o orgulho da soberba, é o orgulho de ser de Cacimba, distante das universidades, ter tido coragem de estudar e voltar e passar e ser concursada, que é o que eu desejo para vocês procurarem a profissão adequada e de bom gosto. Sou realizada profissionalmente e quando fui fazer serviço social, foi para continuar trabalhando com pessoas. Sou socióloga, estou concluindo filosofia porque gosto da mente humana e essa é a minha trajetória, dar aulas para sempre. E aqui nesse podcast não deixa de ser uma aula, né? Eu aprendo com vocês e vocês escutam e assim, essa troca de saberes é o que agiganta os homens, o ser humano. Aproveitando essa pergunta que eu acabei de fazer, a senhora tem alguma curiosidade que gostaria de deixar para os telespectadores? Uma curiosidade sua? Uma curiosidade. Tá mais para conselho. Tá mais para uma advertência. A minha mãe dizia assim: eu não tenho riquezas materiais para deixar para você. Mas se você estudar, você será rica, de conhecimento, evidentemente, e nunca necessitará de se ajoelhar, nem se curvar, porque o estudo ninguém tira de você, sua capacitação ninguém tira de você. E eu sou toda escola pública, tá, gente? Do Perilo ao EPB. Toda pública. Todo o meu currículo é público. Então, assim, eu deixaria esse conselho. Estudem. Ninguém te rouba o estudo e a capacitação que você adquire. Verdade. A gente vai agora para a próxima pergunta. Como poetisa e professora, a senhora acredita que a sua poesia pode influenciar ou transformar a maneira como os jovens pensam ou se expressam? Se sim, a senhora pode citar algum momento que já aconteceu isso?
Tipo, a sua forma de escrever. Algum aluno já chegou assim na senhora e falou: professora, a sua forma de escrita mudou minha forma de pensamento. Sim, perfeitamente. Como nós seguimos o MEC e no nosso planejamento a gente tem que trabalhar com determinados autores, a professora Gabriela sabe disso, eu procuro sempre incluir a minha produção literária. Vez ou outra eu coloco um poema. E já aconteceu de servir de inspiração para alunos quererem escrever ou estarem muito tristes e se assemelharem ao eu lírico da minha poesia, da minha produção. O eu lírico, o eu sou eu. O eu lírico é o que eu deixo implícito lá que você vai fazer sua interpretação. Essa é a sua pergunta. Se já inspirou alguém, se alguém já pôde retornar e dizer, professora, eu amei, professora, eu guardei, professora, eu tenho isso aqui que a senhora trabalhou tal ano. Sim, sim, sim. E tomara que venham muitos sims por aí, não é? Que eu inspire mais pessoas. E qual foi a conquista mais importante e marcante até hoje na sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional? A minha conquista pessoal, a familiar, né? Presente divino, eu sou grata a Deus pela família que Ele me permitiu constituir. E no campo assim do trabalho ser professora, regente. É isso que eu falo para vocês, conquistem. E eu esqueci de trazer no outro momento, eu mostro a vocês, eu faço parte de uma academia de letras do Brasil. E um momento bem marcante na minha vida foi quando eu recebi a comenda e a medalha no Recife, onde todos os estados brasileiros estavam presentes, e eu entrei com a bandeira de Cacimba de Dentro e fiz um ode à minha terra. Em contrapartida, a minha terra não curtiu e nem me aplaudiu. Mas o Brasil levantou-se e disse, Cacimba de Dentro está aqui. Então, esse momento, para mim, é muito marcante. Então, quando a senhora tiver a oportunidade, pode mostrar, viu, pra gente? Com certeza. Para finalizar o bloco 3, a gente vai para a última pergunta, que é mais um conselho mesmo. Qual conselho a senhora, como mãe, avó, escritora e empresária, gostaria de deixar para os nossos telespectadores? O quesito empresária não me acho não, tá? Eu tenho um xodó, que é o café, né? O café que o convite está aqui, né, aberto e explícito para vocês. Será uma honra receber vocês lá, porque lá também tem muita história de Cacimba de Dentro. Como mãe, é ter alfabetizado meus filhos. Como avó, é cuidar dos meus netos e realfabetizá-los em algum momento. Cuidar da educação. E aquele conselho de dizer, estuda que ninguém tira isso de ti. E como cacimbense, espero que vocês não passem algumas coisas assim que possam entristecer vocês. Ao mesmo tempo, eu quero falar da minha força. Que quando alguém me entristece, eu ganho uma oportunidade como esta. Eu estava triste ontem, mas ganhei um podcast. Entendem? Compreendem? Não se entristeçam se alguém te fechar uma janelinha. É que tem uma porta bem grande. No outro dia, antes de ontem, eu chorei. E se você me perguntar, esse choro foi de quê, professora? Foi pessoal? Não. Esse choro foi por quê, professora? Pela literatura, que precisa ser divulgada, lançada como semente na terra, em Cacimba de Dentro e na Paraíba. Fecharam uma janelinha, me esqueceram. Ponto. É só isso que eu posso adiantar. Me esqueceram em determinada
atividade. E vocês lembraram de mim. Muito obrigada, Gabriela, por ter sido a aluna decente, a aluna que a semente foi plantada e hoje você dá frutos. Muito obrigada à turma, ao 9º ano, que está aí ouvindo avidamente e já estão preparando terreno. Né? Nesse momento, vocês estão arando o terreno de vocês, porque já é ano de pensar em profissão, Enem, o que é que vão fazer da vida. Tomara que a gente se encontre nos palcos, com vocês já brilhando muito mais, porque desde agora já brilham com essa coragem, com essa vontade, com essa fala, com microfone ou sem microfone, com holofote ou sem holofote. Também vou falar outro momento assim que me marcou profundamente, como eu falo que eu sou solo, eu não pude lançar o livro de Perilo para a cacimba de dentro com holofotes. Então eu sentei no banco da Praça Perilo de Oliveira e lancei meu livro lá. Uma pergunta, quando foi lançado o seu livro? 2000 ele já estava pronto. Mas o lançamento foi aqui em 2010. Porque eu fiquei aguardando uma resposta de alguém, que são os entraves, né? Aí eu resolvi lançar na praça. Eu contratei uma pessoa para o serviço de som, para a filmagem, eu, meu marido e um amigo. Lançamos Perilo na praça dele. É assim que se faz. O que a senhora acha de qualquer dia, né, a gente se encontrar ali na praça e a gente fazer um memorial a respeito de Perilo? Acho que, com a chegada do aniversário da cidade, acho que seria um momento muito legal para nós estudantes, para os professores, né, e para a cidade realmente a gente compartilhar conhecimento. Perfeitamente, é isso que eu falo. Ó, semente plantada já está brotando. E eu aposto na juventude. Já pensou? Sem jovens? Sem mentes brilhantes? Não é? O que seria da humanidade? Perfeito. Já estou de contrato fechado com você. Podemos ir à praça. Agora sim, o Perilo abre portas. E a gente tem um projeto que expande para os 9º anos. O São Bento, quero falar aqui na professora Michele, professor Luciel, que a gente leva Perilo para os 9º anos, porque eles vão para o ensino médio e a literatura do ensino médio, né? É assim, fechado. Iremos. Pode marcar. Vamos andar. Vamos usar os holofotes e os microfones para que Perilo seja... Vamos fazer uma panfletagem. Já pensou? O SHL. Viva o SHL. Antes da gente finalizar, no bloco anterior a senhora falou que faria uma poesia do momento de agora. E eu falei que iria cobrar a senhora, então eu vou cobrar agora antes da gente finalizar o podcast. A senhora pode fazer? Minha amiguinha, eu estou sempre a postos. Eu estou sempre assim, ó, batendo continência para a literatura, para a educação, para o que a gente pode plantar para depois colher. Eu sou feliz com a literatura. Pode ter certeza. Sim, vamos. Eu trouxe, vocês estão curiosos, não é? Eu gosto de saciar a curiosidade dos meus alunos. Está aqui, ó. Aí vai ser para o próximo capítulo. Oh, muito obrigada, né? Já posso fazer os agradecimentos, renovar esse gesto tão lindo de vocês e tão importante em nome da professora Gabriela. Então, Silvana, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história e da sua trajetória conosco. Foi realmente uma manhã muito proveitosa de conhecimento. Foi muito gratificante ter essa conversa com a senhora. E a gente espera que vocês, ouvintes, gostem do nosso podcast. Com muito prazer estaremos estreando com Silvana Alcântara. Em breve vamos ter mais entrevistas, então vocês fiquem ligados em nossas redes sociais. Em breve também irá sair o mapa dos escritores e estamos finalizando o nosso projeto para expandir para toda a Paraíba e região. Então é esse o nosso muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.